Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. É sempre uma alegria aqui estarmos reunidos para fazermos juntos uma reflexão acerca da mensagem espírita que nos traz conteúdos nobres para que nós mesmos tenhamos o governo, como assim foi lido pela nossa irmã Átila, de nós mesmos, através da autodisciplina, porque começamos a reconhecer de maneira mais efetiva, com maior profundidade, que Jesus tem um significado imenso, o maior em toda a humanidade, na sua palavra excelsa, no seu roteiro divino, que é o seu Evangelho de luz. E entre muitas falas de Jesus, sempre edificantes, e seus exemplos que marcam a todos nós ao longo das existências, nós hoje vamos fazer essa reflexão acerca dos bem-aventurados, os brandos, os que são brandos e pacíficos, porque ele disse que esses possuirão a terra. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. E ele segue dizendo que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por ora, vamos manter a nossa mente concentrada nesses ensinamentos de Jesus, para que nós todos juntos possamos dialogar quanto a essa verdade. Nós sabemos, como estudiosos da doutrina dos Espíritos, que devemos ser submissos à vontade de Deus, porque, se assim não for, nós estaremos nos rebelando contra suas leis que são soberanas e que regem a tudo e a todos, desde o microcosmo ao macro. Como a nossa irmã leu que nós espíritos devemos nos comandar, é muito importante também lembrarmos que há um comando superior de amor, de luz, que nos dirige e que nos convida, sem violência, a melhorarmos, a nos autoeducarmos através do Evangelho de Jesus. Então, através dessas reflexões que nós fizemos, nós percebemos que se nós nos rebelarmos contra as leis que são soberanas de Deus, nós iremos marcar passo na evolução. Nós iremos somente bater os pés, mas não sairemos daquele degrau evolutivo. Então é muito importante que nós possamos ter esse entendimento para que nós possamos sentir, buscar dentro da compreensão íntima esta verdade, porque assim, com o consentimento do nosso coração, nós iremos obedecer às leis do Pai, às leis do Altíssimo. Mas quando nós nos rebelamos, que ainda é comum dentro da nossa humanidade, nós temos a nossa consciência, que é considerada a sentinela do espírito. Por quê? Porque na consciência estão escritas as leis de Deus. Quando nós resvalamos, buscamos contrariar aquilo que é correto, que é bom, que é nobre, que é belo, a nossa consciência, ela grita. E muitas das vezes, pela nossa falta de condição evolutiva, nós gritamos através mesmo de violências, através mesmo de gritos, como se fala, de expressões verbais. Isso é importante porque quando nós estamos em contato com alguém que apresenta um comportamento, a nosso ver, doentio,
porque esse irmão ou irmã grita, faz coisas contrárias ao bem comum, ao seu próprio bem, nós começamos a compreender que, na verdade, aquilo é um apelo. É um apelo para que nós, como somos o seu próximo, para que nós hajamos de acordo com a nossa consciência, espera-se um pouco mais amadurecida, para ajudarmos através de uma palavra, através do próprio silêncio, através de uma ação exterior, porque tem atitudes mentais também, como a prece. Então nós precisamos começar a identificar como que aquela consciência está pedindo ajuda, para que nós sejamos aquele instrumento daquele momento, dentro daquela circunstância que é a situação que nos cerca, que está ocorrendo, o que nós podemos fazer para colaborar para que esse irmão ou irmã se reajuste às leis de Deus e encontre assim o seu equilíbrio. Então, nós precisamos lembrar que nós estamos inseridos nessas leis de Deus. E uma dessas leis se chama causa e efeito, que é quando nós resgatamos o bem que fizermos ou o mal, ou seja, o contrário do bem que não fizermos ou fizemos a alguém, que estará marcado em nós aquela condição, aquela situação, e que naturalmente atrairemos para nós situações de resgate. Então, quando nós fazemos essas reflexões, nós saímos da posição de vítima e compreendemos do governo de nós mesmos que devemos assumir, para que assim consigamos nos conduzir de forma mais coerente com as leis do Altíssimo. Então, meus irmãos, é muito importante, para sermos brandos e pacíficos, isso não ocorre de uma hora para outra, bem sabemos. Não é a passo de mágica que isso vai acontecer. É preciso que nós amadureçamos o senso moral. O senso moral, senso quer dizer percepção, quer dizer sentimento, significado. E o lado moral é o conjunto de atitudes que devemos ter diante da sociedade, diante de nós mesmos. Então, o senso moral, ele ocorre quando nós estamos agindo, considerando as leis de Deus, as leis da sociedade, as leis do próximo, considerando a nós como filhos de Deus e o próximo como nosso irmão. Quando nós começamos a compreender com maiores luzes que o Espiritismo nos traz, por quê? Porque a doutrina espírita, ela tem uma função em nossas vidas magnífica. Ela nos ajuda à reeducação do ser. Ela nos informa, nos traz conhecimentos que são baseados, fundamentados na razão, na lógica, e que e onde ela se fundamenta é no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, com isso, nós vamos desenvolvendo valores eternos, valores espirituais, aqueles que as traças não corroem, aqueles que a ferrugem não come, nem os ladrões roubam, como Jesus nos ensinou. São bens que nós podemos conquistar através de esforço, através da conduta
orientada por esses princípios, que são os princípios da doutrina dos espíritos, que nos traz Jesus de volta. A doutrina espírita, o espiritismo, é Jesus retornando ao nosso coração. Porque ao longo dos séculos, ou melhor agora dos milênios, nós nos afastamos, deturpando aquilo que ele nos ensinou. Então precisou vir um outro Consolador, porque ele mesmo falou que viria um outro Consolador. Ele prometeu isso. Ele falou mais ou menos assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Foi João, o apóstolo, que registrou essa fala no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, nós começamos a entender que o Consolador, ele tem uma função básica, que é consolar. Consolar os nossos corações das dores que sentimos. Mas para que nós realmente nos sintamos consolados, é muito importante que nós entendamos o motivo da dor. Começamos então a verificar que a dor, ela não chega sem ter antes uma causa. A dor é o efeito. E essa realidade, essa verdade, a doutrina dos Espíritos nos ensina, o que já traz uma grande consolação para todos nós, porque nós aí já nos colocamos mais determinados a buscar a cura para a nossa dor. Porque se nós provocamos a dor em nosso passado, é possível também encontrarmos uma terapêutica que venha a diminuir, a aliviar, a sanar a nossa dor. Então, como estudiosos dessa doutrina, nós precisamos, além de ler, nós precisamos estudá-la. Não basta ler, é preciso estudar, é preciso fazermos reflexões. É preciso compreendê-la e senti-la. Porque esses passos que nós, espíritos espíritas, podemos dar, vai nos favorecer nesse entendimento. E nós, então, iremos nos acalmar e iremos desenvolver com maior maturidade o senso que é dado a todos nós, o senso moral. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos entender o quão útil podemos ser onde nós estivermos, onde Deus nos colocarmos, na família que for, no lar que for, na casa espírita ou religiosa que for, onde ou no campo profissional, onde nós estivermos, nós estaremos trabalhando para o bem. Porque Deus, Ele ajuda a criatura através das suas criaturas. Então, nós somos instrumentos. Mas que tipo de instrumento eu gostaria de ser? Nós gostaríamos de ser. Essa é uma indagação íntima. Se nós queremos ser um instrumento mais afinado, nós precisamos começar a nos aprofundar nesses raciocínios que irão tocar as fibras dos nossos corações. E aí irão desabrochar flores, que irão aromatizar com a caridade, que é o amor em prática, para que nós possamos caminhar com mais perseverança em busca da nossa cura moral, ajudando o próximo. Nos dará grande alegria quando vermos que nós fomos instrumentos
do bem em relação a alguém para diminuir aquela dor, sabendo que nós não somos aquele que tem esse poder, mas nós somos aquele que irmãos maiores, mais amadurecidos, mais saudáveis, podem contar. Porque por menor que eu seja, por menores que sejamos, nós olhamos no sentido espiritual que eu estou falando. E para Deus, para Jesus, para os irmãos maiores, e nos colocamos à disposição. Disposição íntima, para que, como pudermos, com as ferramentas que já conquistamos, sermos úteis na família, no campo profissional, no campo religioso, no campo social onde atuamos. Então é fundamental nós nos regularmos para frente, para o alto, nos ajustando a esses princípios que são imortais. É bom aqui, é bom em qualquer lugar, até mesmo fora do nosso orbe planetário, da nossa casa, que é a Terra. Então, nós vamos assim compreendendo que o Espiritismo, ele nos fala sem alegorias, sem figuras. É claro, ele é limpo, é como uma água pura, cristalina, que nos traz a revelação. Revelação é quando o véu se levanta. O véu até então, ele nos dava uma visão um pouco distorcida da verdade, porque nós não conseguíamos ver direito o que realmente Jesus nos trouxe através de suas parábolas. Nós líamos suas parábolas, respeitávamos, porém achávamos lindos textos poéticos. A doutrina espírita nos traz a chave para abrirmos a porta das reflexões aprofundadas e começarmos a ler nas entrelinhas dessas parábolas tão curtas, mas tão profundas de Jesus, grandes ensinamentos por toda a eternidade. São palavras de vida eterna. Elas estão sempre dentro do tempo em que o Espírito se coloca. São atemporais. Então nós vamos entendendo que o Espiritismo, ele amplia a visão espiritual. Não a visão de ver espírito, de saber o que está acontecendo na casa do outro, não. A visão espiritual é entender que tudo tem um objetivo no campo da educação espiritual, que é o que fica em nós, são os bens imateriais. Então, como que eu vou olhar, por exemplo, que visão eu terei de uma notícia que me chega, ou que nos chega, através de um noticiário, trazendo um choque emocional devido ao seu conteúdo tão difícil, um crime hediondo, um ato que o irmão se derrapou no campo da matéria. Nós, espíritas, já com a visão mais ampla, nós iremos ver essa situação de uma outra forma. Não deveremos ter mais revolta. Não deveremos mais julgar aquele irmão com severidade. Devemos analisar, sim, o ato, a atitude, porque isso faz parte ainda do nosso aprendizado. Mas aquele que cometeu aquele ato é um irmão que está a caminho e que, em dado momento, ele vai despertar. Assim como nós também, se vermos o nosso passado, graças ao bom Deus, ele não permite que nós não nos lembremos do que fizemos, porque senão nós não conseguiríamos nem levantar a cabeça.
Então, como Ele permitiu Deus reencarnarmos com o esquecimento do passado, nós andamos para frente buscando nos reeducar. Mas quando nós percebemos a dificuldade moral de alguém, nós devemos ter cuidado para olhar, ter essa visão espírita, compreendendo que esse irmão, ele tem todas as potencialidades a serem dinamizadas através da força da vontade, da energia canalizada para a conquista dos bens não terrenos, dos bens espirituais. Então devemos, se não podemos ajudar de uma outra forma, pelo menos uma prece. E não julgarmos com severidade como se nós estivéssemos acima daquela prova que ele está sendo submetido. Então vejam que interessante, muitas vezes achamos que o Espiritismo, ele não passa de belos textos, ele não passa de ensinamentos que nos trazem Jesus, mas nós não entendemos muitas das vezes que ele tem uma aplicação efetiva em cada segundo da nossa vida. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. Porque a visão, ela se amplia e aí nós começamos aí a nos identificar com as verdades eternas que Jesus nos trouxe. Cada momento que nós lermos o seu Evangelho, ou tantos outros livros que a doutrina espírita nos traz, além das 5 obras básicas de Allan Kardec, temos inúmeras obras complementares. Só o Francisco Cândido Xavier, o nobre médium, espírito de grande luz, nos trouxe mais de 450 livros. Só ele, fora outros nobres médiuns, que são instrumentos do bem. Então nós começamos assim a compreender que esse véu que estava sobre certos mistérios para nós, ele foi se rasgando através dos estudos, do entendimento, da compreensão e da aplicação daquilo que estudamos. E aí nós começamos a nos sentir consolados, porque nós entendemos o objetivo de tudo que nos acontece. E aí o Espiritismo, ele realiza, de fato, realiza aquilo que Jesus prometeu, o Consolador, aquele que consola a dor, através do conhecimento desses mistérios que hoje nós entendemos que é a existência de Deus. Muitas das vezes nós falamos, não, eu acredito, eu creio em Deus, mas no momento de provação, nós logo achamos que Deus esqueceu de nós. Então, essa nossa crença, ela é muito frágil, porque nesses momentos é que nós devemos nos ligar, antenar, como o jovem fala, nos vincular à sua bondade que é infinita. E fala também a doutrina dos Espíritos quanto à imortalidade da alma. Esse princípio é fundamental para que nós venhamos a nos ver como imortais e a ver ao próximo também e perceber as inúmeras providências tomadas por Deus para nós evoluirmos constantemente. Só depende de nós. Podemos marcar passo? Podemos estacionar? Podemos, claro, se nós nos rebelarmos, como antes foi falado. Mas inteligentes como somos, porque Deus nos deu essa semente luminosa, que é um talento, nós devemos fazer ela frutificar, utilizando a nossa inteligência a nosso favor e a favor daqueles que nos cercam. Saber que é imortal, entender isso e sentir isso faz a grande diferença. Compreender
que existe a comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados. Ué, se existe a comunicação entre alguém que já partiu desta existência para o plano maior, que é a vida após a vida, se existe isso, que maravilha! Com quem que eu vou querer me comunicar? Eu vou querer me comunicar com alguém que tenha interesses nobres, porque eu quero me melhorar. Eu não quero mais sofrer, eu tô cansada de tanto sofrer. Há quantas existências que eu colho aquele fruto amargo porque eu plantava aquelas ervas que só traziam dores e traziam amargor. Não, agora não. É uma decisão espiritual. Eu quero me comunicar, nem que eu não consiga psicografar, nem que eu não consiga ouvi-los, não importa. Todo espírito, ele tem condição de entrar em contato com irmãos, sejam eles ainda carentes do bem ou plenos do carentes do bem ou plenos do bem. Então nós devemos fazer escolhas. E aqueles a quem um dia eu ofendi, devo pedir perdão e rogar a Deus a oportunidade da reparação. Porque também com a doutrina espírita nós sabemos que existe a pluralidade das vidas sucessivas, das existências. Somos reencarnacionistas. Mas por que somos reencarnacionistas? Só porque eu li num livro? Ou porque alguém a quem eu muito respeito me disse? Não é somente por isso. É claro que isso contribui. Mas é preciso que a gente faça uma análise íntima e comece a perscrutar, a perceber por que a reencarnação ela é uma lei. Eu lembro de um médico que vinha aqui ao Caminheiros do Bem e ele falou que ele não era espírita, ele era de um outro segmento religioso, respeitável, como todos são. E ele se formou em medicina e na sua primeira cirurgia, quando foi permitido que ele atuasse como cirurgião, pelo chefe da equipe dos médicos, ele falou que fez um parto e nasceu uma criança sem os glóbulos oculares. Ele era cego. E ele ficou tão chocado com aquilo, tão chocado e chateado, porque ele como religioso, ele falou assim para Deus. Ele falou isso aqui na tribuna. Ele falou assim: Senhor, como que o Senhor permite que uma criança que não fez mal a ninguém nascesse cego? E então ele ficou assim muito, como se fosse uma mágoa íntima. E ele então foi para casa e ficou com aquilo na mente. Quando ele retornou ao hospital no dia do seu plantão, ele encontrou com um enfermeiro que era espírita e que sempre conversava com ele com muito respeito, mas nunca tentou inserir ideias espíritas nele, porque o respeitava muito e sabia que ele já tinha as suas ideias pré-estabelecidas por ele mesmo. Aí ele confessou para esse enfermeiro, que ele julgava um amigo, que ele não entendia aquilo que aconteceu. Aí ele falou assim: se o senhor me permite, eu posso lhe dar um livro que o senhor vai ler. Fique à vontade. Talvez com a sua inteligência, sua capacidade de análise, o senhor chegue a essa resposta. E deu para ele o Livro dos Espíritos. Quando ele pegou o livro, ele olhou e falou: não, esse livro eu não posso ler, porque é completamente contrário às ideias que eu abracei desde pequeno.
Aí o enfermeiro falou: o senhor fique à vontade, eu não quero forçá-lo a nada. Fique à vontade, mas o livro é seu. Ele botou o livro na pasta e foi para casa, isso foi no Rio de Janeiro. Ao chegar em casa, aquela indagação que ele fez continuou fazendo com que ele se sentisse mal, porque ele não encontrava a resposta. É o tal do mistério, né? Então ele falou: eu vou pegar esse livro. Mesmo que ele não me traga resposta nenhuma, depois eu entrego, devolvo, faço o que eu quiser, mas eu vou ler. Ele começou a ler. Ele disse que ele ficou tão encantado pelas respostas, não aquele encantamento que acaba, mas aquilo que o envolveu, porque trouxe tantas respostas a várias questões que ele já trazia por muito e muito tempo, que ele não conseguia parar de ler. Ele lia uma, daqui a pouco ele quer sequenciar o livro, né? Então ele foi lendo, ele falou que quando chegou de manhã, que ele olhou para a janela, já estava amanhecendo, e ele falou: meu Deus, eu nem adormeci, eu não consegui parar de ler, mas agora eu estou entendendo o porquê que ocorrem certas questões que eu não encontro respostas. Esse livro está me trazendo, vou procurar compreender melhor a doutrina espírita. E ele então se tornou espírita por conta dessa situação que ele viveu. Então, meus irmãos, nesse entendimento que nós vamos tendo através da ação e reação, da pluralidade das vidas sucessivas, que é a reencarnação, da comunicabilidade e, são 5, existência de Deus, imortalidade da alma, a pluralidade das vidas sucessivas, a comunicabilidade entre os planos da vida, encarnados e desencarnados, e também a pluralidade dos mundos habitados, que hoje a nossa ciência está muito próxima de comprovar que não é só o planeta Terra que é habitado. A doutrina espírita já nos falou isso. E nós então vamos vendo a ciência da Terra, respeitável, é claro, ela já está se aproximando cada vez mais dessa realidade. Isso tudo nos faz entender e encontrarmos recursos íntimos que nos ajudam a desenvolvermos-nos como espíritos que somos, fadados à felicidade, fadados à evolução, ao progresso. Porque com essa visão mais ampla, muitos horizontes serão descortinados, e esses horizontes nos farão compreender a justiça, o amor e a caridade de Deus por nós. E não mais iremos nos rebelar. Entristecer, com certeza, porque ainda temos essa sensação, esse sentimento de entristecermos-nos com algo que nos acontece ou alguém que amamos. Mas rebeldia, revolta, não mais. E que já é um avanço. Então, meus irmãos, nós vamos agora lembrar de uma história que foi contada por Neio Lúcio num livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é um livro chamado Jesus no Lar. Esse livro é belíssimo, porque ele é cheio de histórias contadas por Neio Lúcio que Jesus contava para todos aqueles que vinham à casa de Pedro, porque a casa de Simão Pedro foi onde foi realizado o primeiro evangelho, o primeiro culto do lar. Foi lá que tudo começou, na casa de Simão Pedro, porque Pedro, a pedido de Jesus, abriu a porta de sua casa e muitos vinham para ouvir Jesus na casa de Pedro. Então, nós começamos a ler essa história e ele então nos fala, Emmanuel faz um belíssimo prefácio, falando que Jesus é o renovador da vida em cada um de nós. E quando nós atingirmos o ápice do entendimento,
Nós amaremos o templo que nos orienta, o modo de ser. Contudo, não se restringe somente às reuniões convencionais. Olha só o que Emmanuel nos fala. Ele fala que nos trará o amigo celeste ao santuário familiar, onde as paixões passam a ser controladas. Entra no governo, né? Que você falou, leu ali. A controladas, a corrigir as maneiras e a inspirar-nos palavras, habilitando-nos a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, não ações mortas. Ações vivas são aquelas que são coerentes com a doutrina de Jesus, com a doutrina de luz, com o seu amor, com seus ensinamentos, porque isso traz a vida e não a morte do espírito, não no sentido da palavra morte, mas no sentido de seus sentimentos. Muitos estão vivos no corpo e mortos interiormente. Não sentem mais o objetivo da vida, criam um buraco existencial, como os psicólogos falam, e começam a ter ideias de autocídio e por aí vai. Então, devemos sempre buscar estender o nosso entendimento para esse reino que Jesus nos trouxe. Para que nós adentremos nesse reino, é preciso muita coragem. A coragem da fé, mas não aquela fé cega, a fé raciocinada, a fé que nos faz ficar de pé diante de qualquer obstáculo que nos visite. E nessa visita das pessoas ao lar de Simão Pedro, tinha uma senhora chamada Sara. Ela era esposa do senhor Benjamim. O Benjamim era criador de cabras. Eles vendiam o leite das cabras que eles tinham em seu lar, em seus ambientes externos ao lar. Isso, gente, aconteceu em Cafarnaum, só para nós nos identificarmos, onde tinha aquele lago belo em que Jesus falava os seus ensinamentos para o povo. Então, essa senhora, ela falou assim para Jesus: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Olha que pergunta interessante e inteligente. Temos ouvido sobre o perdão e o amor à beira do lago. Eu desejaria ser fiel a esses santos princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. Ela confessava isso para Jesus com muita simplicidade e com muita honestidade. Ela, de fato, ela queria ser diferente, mas não conseguia. É o condicionamento que nós, na doutrina, aprendemos, né? Condicionamentos do passado que nós criamos em nós. Então, ela dava aquele sorriso desapontado para Jesus, porque ela encontrava muitos obstáculos que para ela quase invencíveis. Ela não se sentia forte espiritualmente o suficiente para vencer aqueles obstáculos. Pedro comentou assim: para isso é indispensável a boa vontade. A sua esposa, a esposa de Simão Pedro, acrescentou: com a fé em nosso Pai Celestial, atravessaremos os tropeços mais duros. Jesus, então, ali estando, deixou que eles fizessem seus comentários, que eram comentários profundos e nobres, e ele deu um silêncio, como se quisesse que cada um fizesse uma reflexão mais profunda daquilo que realmente eles dois fizeram. Mas ele pronunciou o seguinte:
Ele falou assim, o nome dela era Sara. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Ela pensou, olhou para ele e falou assim, é a criação de cabras, Senhor. Jesus então falou para ela assim, como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Ela pensou, olhou para ele, começou a lembrar do que ela fazia para conservar o leite das cabras puro e falou, Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora é um vaso muito antigo que tinha duas, como se fossem assim, duas alças, bem antigo. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus ouviu, sorriu para ela com muito amor e explanou para ela e para todos que ali estavam. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, embora superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficiente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Essa fala de Jesus, que além de bela, é profunda e traz um significado para nós, espíritos imortais que somos, independente de estarmos na carne ou fora dela. Porque muitas das vezes nós temos acesso a informações de elevado, de superior conhecimento, assim como Jesus nos ensina. Mas o que nós fazemos? Nós tentamos, ao invés de nós nos adequarmos àquele ensinamento e seguindo os seus princípios que são santos, porque veio dos reinos mais avançados do próprio amor, do amor sublime. O que nós fazemos? Nós, que eu quero dizer, a humanidade. Não estou me referindo aos senhores, estou me referindo ao número de homens, de mulheres, de mentes. O que fazemos? Nós tentamos fazer com que esse conhecimento se adeque a nós, e não nós ao conhecimento. Então, se nós trazemos sujidades, conforme Jesus falou, do nosso egoísmo velho, antigo, que ainda cultuamos, porque ainda estamos nesse degrau evolutivo,
é muito mais inteligente, no mínimo, que nós possamos escolher nos adequar ao conhecimento de amor, ao conhecimento sublime, e não fazer com que esse conhecimento seja da maneira como eu acho, como eu penso. Não é assim. Porque já foi dado, já está completo, já está feito, é aquilo ali. Ah, mas eu não compreendo. Então vamos estudar mais. Vamos fazer mais o bem. Vamos ver se dá certo tudo isso que eu leio na aplicação da minha vida diária. Porque se der certo, é como um cientista em seu laboratório. Ele estuda, 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 mas ele, quando comprova no laboratório, ele cria convicção. Realmente, essa combinação dá certo. Aí ele assume aquilo perante a todos, a toda a academia científica e a toda a humanidade. Assim devemos ser nós. Com uma comparação bem tosca, porque nós somos muito pequenos, mas o que nós queremos dizer é que nós devemos ser investigadores, não da vida alheia, não, da nossa intimidade como seres imortais, filhos de Deus, herdeiros da luz. O que eu posso fazer, Senhor? Essas suas palavras são tão profundas e verdadeiras. Então, meus irmãos, depois que ele falou isso para Sara, ele levantou-se, com discrição e humildade. Aí já vem um ensinamento para nós. Não foi com soberba, não foi com o orgulho de ser o sabedor, o mestre, com discrição, está lá no livro, e humildade. Imagine o Cristo planetário que encarnou. Ele se levantou onde ele estava sentado, com discrição e humildade, e afagou os cabelos daquela senhora com muita generosidade, não julgou, e concluiu a sua fala anterior. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça, minha irmã, desta verdade simples e clara da natureza. Então, que nós possamos receber a ideia do reino de Deus em nossas vidas como sublime, e não venhamos a buscar mudar aquilo que é divino, que é puro, que é santo. Assim como nós entendemos, nós devemos nos adequar. Então, meus irmãos, a fé raciocinada, ela nos traz o esclarecimento de que Jesus é o modelo e guia de toda a humanidade. E Jesus fez da doçura, ele fez da mansuetude, da moderação e da afabilidade uma lei. Lei com L maiúsculo. Devemos ser amoráveis uns para com os outros, mesmo que nós não concordemos. Devemos respeitar as decisões. Devemos ser mansos. E ele então aqui continua, no caso aqui é o Emmanuel. Ele fala o seguinte, que para nós continuarmos nesta escola, neste hospital, nesta oficina de trabalho, que é o planeta Terra, por isso Jesus falou que aqueles que são mansos e brandos possuirão a Terra. Devemos, sim, considerar que o planeta Terra também está numa escala evolutiva de planetas. Como que nós vamos fazer para continuarmos num planeta que está em evolução? Já sabemos que ele está em transição. Segundo o Evangelho,
De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o fraco e o pacífico não serão mais esmagados pelo forte e pelo violento. O egoísmo irá se enfraquecer a tal ponto que não encontrará condições psíquicas para atuar, criando tantos embaraços ao progresso, à ordem. Então, se nós já começamos a compreender essas verdades, porque isso tudo não é um achismo da pessoa que aqui fala, é algo que está nos livros espíritas, trazidos pelos espíritos superiores a nós. Então nós devemos sempre buscar governar a nós mesmos, fazer com que nós comandemos não o outro, mas a nós. Uma injúria, nunca revidar a injúria. Uma palavra ofensiva, olhar com carinho, porque compreendemos que aquele é um irmão que certamente está num desconforto íntimo, pessoal, atravessando momentos difíceis, e por isso ele grita, apelando para a compreensão e o entendimento do próximo. Então, tudo isso é preciso reflexionarmos, é preciso estudarmos e lembrarmos que nós estamos fazendo a nossa escolha. E essa escolha, ela tem um significado para nós, imortais que somos, fundamental. Vamos então adiante, buscando ser mansos, pacíficos, para continuarmos na Terra, nesse planeta azul lindo, magnífico, porque ela está avançando. Vamos juntos, vamos também avançar, passar de momento para um outro momento melhor. Mas depende de nós, depende da nossa visão ampliada, dos nossos pensamentos, das palavras que enviamos e dos nossos atos. Que Jesus nos ampare a todos, nos dando muita paz. Obrigada.